Então vamos começar falando do juros simples. O conceito de juros simples é muito aplicado no nosso dia a dia, no cálculo de multas, por exemplo, a gente usa o cálculo de juros simples, no cálculo de impostos, no cálculo do cheque especial, entre vários outros casos. E ele significa ou propicia uma relação linear, em que conforme vai passando o tempo, o montante, que é o dinheiro que você tem envolvido na operação, ele vai crescendo linearmente. Então, de acordo com a passagem do tempo, ele cresce de forma linear. Então, é uma relação linear representada graficamente por uma reta. A equação que nós utilizamos para o cálculo do juros simples é M igual a C, que multiplica 1 mais I vezes N, onde M é o montante, é o resultado futuro das operações que você vai realizar com o capital C. Então, partindo de um capital C, você vai aplicar uma taxa de juros e vai chegar no montante M. E o cálculo, para transformar o C no M, é dado justamente pela multiplicação do 1 mais I vezes N, onde I é a taxa de juros e N é o prazo da operação financeira. Então, aplicando essa fórmula para juros simples, a gente sempre vai conseguir calcular os resultados corretamente, ok? Se a gente tiver a situação de uma compra parcelada, em que existe uma entrada, então nós temos que descontar do que vai ser financiado essa entrada, porque ela vai ser paga à vista. Então, o capital que está envolvido na operação é o valor à vista menos a entrada. E aplica-se novamente a mesma fórmula. Então, só toma cuidado um passo antes de olhar o capital, se ele é completo, o valor total do produto que está sendo financiado, por exemplo, ou se ele é um valor à vista menos o valor que já foi dado como entrada, e então o capital passa a ser o que falta para completar o pagamento, ok? Então, feito essa observação, à vista menos entrada, a equação continua sendo a mesma, montante igual ao capital, que multiplica, 1 mais I vezes N, ok? Bom, vamos fazer um exercício para ficar claro isso, um exemplo. Quanto eu vou pagar se fizer uma compra com pagamento em um mês, sem entrada, sob taxa de juros simples de 0,7% ao mês, sabendo que o valor à vista é de R$1.000. Então, vou fazer uma compra de alguma coisa que custa R$1.000 à vista, mas eu não quero pagar à vista, quero pagar em um mês. E fui informado de que é uma taxa de juros de 0,7% ao mês. Então, como que eu faço isso? E depois, na continuação, nós vamos fazer uma variação. E se eu der uma entrada de 25%, quanto faltaria pagar? Então, vamos à primeira parte. 1.000 é o capital, que é o valor à vista, que é o valor que deverá ser pago no futuro. É a referência do valor que vai ser pago no futuro, Não é o que vai ser pago é justamente o que a gente quer calcular. O valor a ser pago é o montante M, que vai acontecer depois de um mês. A taxa de juros, que é dado aqui, é 0,7% ao mês. Nós sempre utilizamos as taxas no formato decimal, não no formato percentual. Então, nós dividimos por 100, toda vez que nós virmos um número percentual, nós dividimos por 100 e fica um número puro. Então, 0,7 dividido por 100 resulta em 0,007. E é essa taxa de juros que nós vamos usar na nossa fórmula. Nós temos, então, o capital de 1.000, nós temos a taxa de 0,007 e nós temos que é um mês, que vai ser feito aqui o cálculo do pagamento. Então, a taxa está ao mês e nós vamos usar um mês. Okay? Então, está compatível a quantidade que está na taxa, a base temporal dela, para a quantidade de meses que eu vou utilizar no meu cálculo. Okay? Então,
0,007 vezes 1 é o próprio 0,007. Então, a primeira operação que se faz é essa multiplicação, depois faz a soma dos dois itens dentro do parênteses, resulta em 1,007. Finalmente, multiplica-se por 1.000, tem-se o resultado de 1.007. Então, a resposta, o valor a ser pago, será de R$ 1.007 em regime de juros simples. Então, financiando alguma coisa que custa 1.000 à vista, financiado aqui com juros de 0,7% ao mês, em um mês resulta em R$ 1.007. Ok? E a segunda parte, se eu der uma entrada de 25%, então a parte inicial aqui fica quase toda igual, exceto que o capital não é mais 1.000, e sim 1.000 menos 25% da entrada. 25% de 1.000 é R$ 250. Então, o capital vai ser 1.000, que é o valor à vista, menos 250, resulta 750. Então, nós vamos aplicar a mesma equação novamente, 750 agora é o valor do C, a taxa é a mesma, 0,007, o período é um mês. Então, multiplicando aqui por 1, somando com 1,007, agora vezes 750, resulta em 755,25. Então, o valor a ser pago após um mês, nesse caso, será de R$ 755,25 em regime de juros simples. Então, tem aí a aplicação da nossa equação geral dos juros simples em dois casos, valor à vista e o valor restante dado uma entrada de 25%. Então, ali fizemos duas variações.